Olá, seja muito bem-vindo ao meu site. Meu nome é Dr. Paulo Egídio e eu sou especialista em urologia e estou dedicado às disfunções sexuais há mais de 25 anos. Hoje vou falar sobre a doença de Peyronie na fase crônica ou fase cicatricial. Quais são as fases da doença de Peyronie? Como saber em qual fase eu me encontro? Aproveito a oportunidade para convidá-lo a responder o questionário do meu site. Em menos de 24 horas consigo enviar uma análise do seu caso no seu e-mail. Vamos ao vídeo. Quando sei que me encontro na fase crônica da doença de Peyronie ou fase cicatricial? A fase cicatricial, ela se caracteriza por uma estabilidade da deformidade que você presencia em ereção máxima. Sempre compare evoluções da deformidade, seja tamanho, curvatura, afinamentos, em ereção máxima, porque a deformidade é máxima na ereção máxima. Então, sempre com referência da ereção máxima para poder ter aspecto comparativo. Se você observa que essa deformidade ela não piora e não melhora por pelo menos 3 a 6 meses, já é indício de uma fase de estabilidade, sendo que, se você experimentou dores às ereções, essas dores também desapareceram há pelo menos 3 a 6 meses. Esse critério são critérios que se utilizam de forma clínica para ter uma ideia se está na fase de estabilidade. Existem outros critérios que são critérios às vezes de imagem. Por exemplo, numa ultrassonografia, quando aquela fibrose está calcificada, ela está branca no ultrassom e com indício de depósito de cálcio, a placa calcificada também é um indício ultrassonográfico que essa placa esteja estável. Então, nós podemos usar recursos clínicos, ultrassonográficos, ausência de dor, são vários parâmetros que podem estar sendo utilizados e um colabora com o outro para a gente definir se você está na fase de estabilidade, fase essa também chamada fase crônica ou também chamada de fase cicatricial definitiva. Seria mais ou menos aquela cicatriz que você tem há muito tempo e que ela, por ser antiga, ela não muda, ela está estacionada. Então, só que isso é dentro do pênis, você não enxerga, mas é um indício de estabilidade da cicatriz. Quais são as opções não cirúrgicas para o tratamento da fase crônica da doença de Peyronie? As opções não cirúrgicas envolvem tratamento de condições associadas. Por exemplo, se o paciente tem uma queda de testosterona, pode fazer a reposição da testosterona. Se ele tem uma dificuldade de ter ou manter a ereção, tem indicação muitas vezes de tomar esses medicamentos para ereção, tipo tadalafila, sildenafila, vardenafila e outras variantes dessa classe de medicamento. Então, esses pacientes muitas vezes se beneficiam, se bem indicado, dessa composição de medicamentos que vão ofertar uma melhor firmeza vertical, pode até não melhorar a deformidade, mas melhorar a resistência vertical, dando funcionalidade a esse pênis com capacidade penetrativa e no movimento não ficar escapando com facilidade. E com isso é possível, em alguns casos, o paciente se beneficiar do tratamento clínico com medicamento e evitar a cirurgia nesse momento. Existem terapias por ondas de choque, como terapias não cirúrgicas. Existem várias outras terapias alternativas, como ozonioterapia, porém são terapias ainda incipientes e que precisam de mais estudos para avaliar o verdadeiro benefício do uso dessas terapias na fase crônica já cicatricial da doença de Peyronie. Os dispositivos de tração, que são trações manuais ou aparelhos que fazem tração contínua, ou o vácuo que cria e puxa o pênis, esses dispositivos que produzem um estiramento dos tecidos penianos, eles podem trazer algum benefício, porém esse benefício geralmente é menor na fase crônica cicatricial, visto que aquele tecido já cicatricial é um tecido mais rígido, sem inflamação e que muitas vezes não cede ao uso desses aparelhos. As terapias injetáveis, a colagenase, por exemplo,
que tenta dissolver o colágeno, ela pode ser utilizada na fase crônica. A injeção de colagenase associado a trações, porque todos os estudos que usaram a colagenase, o resultado é melhor quando faz tração concomitante. Então, o uso da colagenase com tração concomitante aumenta eventual benefício. A grande questão é, a colagenase tem um custo muito alto, ela é injetável e também, se você tem uma deformidade muito acentuada, os estudos mostram que o benefício da colagenase é a melhoria somente por volta de 17 graus na curvatura. Então, se você tem uma curvatura muito acentuada, melhorar 17 graus não é suficiente para resolver seu problema. Então, ela tem que ser muito bem indicada e devido aos seus altos custos, ela tem uma limitação do uso. Esse custo muito caro, ela praticamente inviabilizou os laboratórios de trazer a colagenase para o Brasil. Inclusive na Europa, ela chegou a ser introduzida e foi retirada devido ao alto custo e não compensar o alto custo com às vezes o pequeno benefício que ela proporciona. Estão buscando desenvolver outras colagenases com menor custo para tentar ofertar essa forma de tratamento de uma forma mais ampla e nos diferentes países. Quando você não se beneficiou de um tratamento clínico ou tem uma curvatura muito acentuada e uma perda da funcionalidade penetrativa, nós vamos indicar o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico bem indicado, bem planejado e bem executado, os resultados são muito bons. Ou seja, você precisa se animar, você precisa procurar ajuda e sair dessa situação que compromete tanto a sua autoestima. O tratamento cirúrgico de uma deformidade no pênis, de retração, que retraiu todos os lados, é um tratamento que tem que ser feito múltiplas incisões em toda a extensão do pênis. Quando você tem uma retração de todos os lados, você tem que fazer um tratamento em toda a circunferência do pênis para expandir como um todo o tamanho e aonde afinou, corrigir o afinamento. Isto é quando tem uma retração severa de todo o pênis. Quando você tem apenas o desvio sem grandes retrações, você pode corrigir de duas formas: alongando o lado menor ou reduzindo o lado maior. O objetivo é deixar os lados proporcionalmente esticando na mesma proporção e com isso você terá um alinhamento, uma retificação do pênis. Os afinamentos já são lesões mais complexas, porque para o pênis desviar é porque foi uma perda de elasticidade num ponto. Ele só desviou, não afinou. Então, as técnicas de correção e alinhamento são melhores. Agora, quando tem um afinamento, é porque todos os lados teve comprometimento e ele não está expandindo todos os lados. Aí eu tenho que fazer um tratamento circunferencial para produzir expansão circunferencial. Nesses casos, é um tratamento mais específico para as lesões de afinamento. Mas buscamos, com os princípios geométricos, com o aprimoramento das incisões, a precisão da incisão, a localização, o tamanho dela, produzir expansão tecidual, indo de encontro com a recuperação funcional e recuperação do tamanho e calibre no melhor que é possível, que é o limite do feixe de nervos e vasos, que é o limite possível. Mas o tratamento cirúrgico bem executado, bem indicado e com quem tem muita experiência em fazer, os resultados são extremamente promissores. O que eu quero te animar a procurar ajuda para essa solução e ter uma qualidade de vida, uma saúde mental e o seu psicológico normalizado, de preferência. Se você ainda tem dúvidas sobre a fase crônica da doença de Peyronie, me envie uma mensagem no WhatsApp ou responda o formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos!